No, this has never been done before. They have never successfully isolated ancient use. The level of interest that we've gotten in this news of our discovery. Como sempre, as notícias arqueológicas nos levam através do mundo e através dos tempos desde o início da história humana até os dias de hoje. As descobertas arqueológicas são fascinantes porque revelam mais sobre a vida dos antigos humanos. Cada descoberta contribui para a nossa compreensão do passado antigo, nos deixando querendo mais. E quem sabe quanto mais poderia haver por aí, dadas as incríveis conquistas do povo antigo. Muitas das descobertas podem ser por curiosidade, mas outras podem conter a chave do destino da humanidade. No entanto, uma recente escavação feita por arqueólogos descobriu o templo de Deus de Zeus, que não tem sido perturbado por milhares de anos. Que mistérios guardam estas ruínas? E quão significativa é essa descoberta? Fique conosco até o final enquanto passamos pelas coisas mais recentemente descobertas sobre o mundo antigo dos humanos. Porta do Templo de Zeus desenterrada na Turquia. Magnésia, uma antiga cidade grega na Ásia Menor, que agora faz parte da região turca de Aydin, era o lar de um grande estádio, templos e outros artefatos, e recentemente revelou outro dos seus antigos tesouros, o portão de um templo de Zeus. Arqueólogos turcos que vêm escavando Magnésia há décadas recentemente redescobriram o portão do templo, que foi descoberto na década de 1890 por um arqueólogo alemão que enterrou muito do que ele descobriu. O local não está distante de outro templo dedicado à deusa grega Ártemis, que já foi desenterrado. O portão de entrada do Templo de Zeus foi descoberto como parte das escavações em andamento na área de Ortaklar, conduzidas pelo professor associado da Universidade de Ankara, Görkem Kokdemir. Estou trabalhando nas escavações da Magnésia desde 1998, disse Kokdemir aos entrevistadores. De acordo com Kokdemir, os valiosos artefatos da antiga cidade grega de Magnésia foram descobertos pela primeira vez durante os últimos anos do Império Otomano. Karl Humann, um arqueólogo alemão que também escavou em Bergama e outras cidades da Anatólia Ocidental, escavou a Magnésia de 1891 a 1892. De acordo com Kokdemir, Humann foi o primeiro indivíduo moderno a descobrir o templo dedicado a Deus, mas grande parte dele foi posteriormente enterrado. Ele passou 2 anos em Magnésia e escavou o Templo de Deus, e escavou o Templo de Zeus, aquele que redescobrimos e agora está nas notícias agora, disse Kokdemir aos entrevistadores. É significativo por causa da história arquitetônica. Vem do século III a.C., um dos primeiros templos do período helenístico, explicou ele. Como era prática comum naquela época, Humann simplesmente retirou uma parte significativa do que encontrou e deu ao governo do seu próprio país quando escavou a antiga cidade de Magnésia, que está localizada no que é hoje a província de Aydin, na Turquia. Estes tesouros históricos eram muito procurados pelos arqueólogos da época. Kokdemir mencionou que Humann tinha exposto os componentes estruturais deste templo e que Humann tinha transportado cerca de 10% da estrutura para Berlim. Ele levou muitos bens para Berlim, tais como esculturas e inscrições, juntamente com partes do Templo de Zeus. Ele afirma que os visitantes do Museu Pergamon em Berlim podem testemunhar partes do Templo de Zeus que hoje estão a uma altura inacreditável de 5,5 a 6 metros. Ele lamenta o fato de a estrutura do templo ter sido terminada com o que ele chama de peças de imitação a 90%. Segundo Kokdemir, o Templo Zeus é um dos locais sagrados mais significativos da Magnésia e é também um dos templos mais significativos da região. Lá existe o espaço sagrado de Ártemis, também uma ágora sagrada, e o Templo de Zeus está na ágora sagrada. Ele é muito importante, é o segundo culto importante da Magnésia. Nas cidades antigas, as pessoas não adoram apenas uma divindade, elas adoram múltiplos deuses ou deusas. Em Magnésia, a primeira divindade é Ártemis e a segunda divindade é Zeus, esclareceu ele. Kokdemir e sua equipe arqueológica estão escavando ativamente o que resta do Templo de Zeus, incluindo seu portal, a fim de coletar mais informações arquitetônicas, completar o que ainda falta e reintroduzir o templo à pesquisa arqueológica rigorosa. A equipe de escavação da Magnésia prevê descobrir 60 a 70% dos componentes originais do Templo de Zeus. Eles pretendem iniciar a restauração do templo, acrescentando pilares de 5 metros de altura e reconstruindo o telhado, tornando-o um local público. O Templo de Ártemis é a maior estrutura religiosa da Magnésia, de todas as estruturas antigas. Kokdemir afirma que é o 4º maior templo da Anatólia.
depois do Templo de Ártemis de Éfeso. Este era considerado anteriormente uma das 7 maravilhas do mundo. O Templo de Ártemis, construído por Hermógenes, foi sua obra-prima. Segundo Cocdemir, uma das razões pelas quais magnésia era tão significativa na Grécia Antiga era que no século III a.C., há 2.300 anos atrás, havia jogos organizados que eram equivalentes aos jogos mais importantes da região do Mediterrâneo, os Jogos Delphi-Apolo. Cocdemir continuou dizendo que ainda existem numerosos locais na Magnésia que devem ser desenterrados. Enquanto ele e seus colegas antecipam que o Templo de Zeus será restaurado ao seu antigo esplendor dentro de alguns anos, dependendo do financiamento, o hipódromo, com sua magnífica capacidade de 50.000 espectadores, será a próxima parada para os arqueólogos. Podemos ter que esperar de 15 a 20 anos para experimentar completamente a incrível cidade que é Magnésia, mas valerá a pena, diz ele. Uma relíquia horripilante sugere que os antigos romanos alimentaram seus cativos com leões. Embora a Grã-Bretanha estivesse na periferia do antigo Império Romano, as execuções parecem ter sido espetáculos sangrentos. Os arqueólogos acreditam que os leões estavam ocasionalmente acostumados a massacrar cativos aterrorizados, e agora eles têm provas. Durante as escavações da Universidade de Leicester nos restos de uma casa romana em 2016, os arqueólogos descobriram um cabo de chave de bronze esculpido retratando o homem envolvido no combate com um temível leão na frente de 4 adolescentes despidos e assustados. De acordo com um estudo publicado na revista Britannia, a imagem sugere uma execução pública. Quando foi encontrada pela primeira vez, ela apareceu como um objeto de bronze indistinguível, mas depois de limparmos cuidadosamente o solo, revelamos várias pequenas faces olhando para nós. Foi absolutamente espantoso, disse o arqueólogo da Universidade de Leicester e coautor do estudo Gavin Speed em uma declaração. Nada como isso jamais foi descoberto no Império Romano. O Cabo da Chave, apelidado de Cabo da Chave do Friars Causeway após o local onde foi descoberto, ilumina o caráter brutal da autoridade romana nesta província, segundo outro coautor, John Pearce, do King's College London. Criminosos e prisioneiros de guerra poderiam ser jogados em criaturas selvagens sob a lei romana. Tais eventos estão bem documentados no Coliseu de Roma. Mas esta é a primeira prova de que a prática de usar animais exóticos para o abate de prisioneiros em cativeiro para entretenimento público foi tão longe quanto a Grã-Bretanha. Segundo os historiadores, Roma teria conseguido leões da Mesopotâmia e do norte da África e os transportaria para os remotos alcances do Império através de barcos e carroças fluviais. Isso foi um pouco pior do que ser condenado às minas, que é a outra maneira que os prisioneiros muitas vezes cumpriam seu fim, disse o arqueólogo da Universidade Leicester, Nicholas Cooper, o terceiro autor do jornal. O homem que luta contra o leão no Cabo da Chave é talvez um bárbaro, com seu cabelo comprido, barba peluda e corpo nu. A cena retrata a morte iminente daqueles conquistados pelos romanos, enfatizando a futilidade de lutar contra o todo-poderoso império. Arqueólogos acreditam que foi criado por volta de 200 d.C., um século após o controle romano ter sido estabelecido na Grã-Bretanha. Escavações em Leicester também fizeram surgir pisos de mosaico, estradas e um teatro da era romana. A cervejaria mais antiga do mundo, construída para reis antigos egípcios. De acordo com o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, que fez a revelação nas mídias sociais, os arqueólogos descobriram o que pode ser a cervejaria mais antiga do mundo. A antiga cervejaria foi descoberta a 280 milhas ao sul do Cairo por uma equipe liderada por Matthew Adams, da Universidade de Nova York, e Deborah V. Scheck, de Princeton. Pensa-se que as ruínas datam do início do primeiro período dinástico, durante o reinado do rei Narmer, de 3.273 a.C. a 2.987 a.C., o unificador egípcio. A cervejaria estava localizada em uma vasta área desértica que estava reservada exclusivamente para o uso dos primeiros reis do Egito, incluindo Narmer, explicou Vishak. A cervejaria estava dividida em 8 partes, cada uma medindo 65 pés por 8 pés e contendo 40 grandes vasos de barro dispostos em 2 fileiras. Durante o processo de fermentação, os recipientes teriam abrigado uma mistura de água aquecida e grãos. Em qualquer momento, a instalação de tamanho industrial poderia ter produzido até 5.900 galões. As evidências também mostraram provas do uso de cerveja em ritos de sacrifício, de acordo com a declaração de Adams ao Conselho. A cervejaria pode ter sido construída neste local especificamente para suprir os rituais reais que estavam ocorrendo dentro das instalações funerárias dos reis do Egito. Os arqueólogos fizeram progressos significativos na determinação dos tipos de cervejas criadas pelos povos antigos.
Em 2019, a Autoridade de Antiguidades de Israel isolou amostras de leveduras de 5.000 anos de idade de recipientes que teriam sido usados para criar o mesmo tipo de cerveja que os egípcios consumiam e as utilizavam para fabricar cerveja e hidromel. Técnicas similares têm sido empregadas no Egito para tentar reproduzir o antigo pão de massa. O local recentemente descoberto da cervejaria foi descoberto pelos arqueólogos britânicos no início do século XX, mas não foi documentado e a sua localização precisa foi esquecida. Diga-nos o que você pensa sobre estes últimos achados arqueológicos e qual deles despertou mais seu interesse nos comentários abaixo.